Condensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Muito bem, seguimos aqui com o nosso noticiário, nossa programação e com os nossos conteúdos especiais. A gente tem hoje a coluna Pensa Rotina com o professor e sociólogo Marcelo Seráfico, da Universidade Federal do Amazonas. Professor, bem-vindo de volta conosco aqui na nossa coluna, tudo bem? Bom dia. Oi, Rafael, Diene, ouvintes, bom dia, muito obrigado. Professor, hoje no nosso assunto, na nossa pauta, o senhor propõe aqui conversar um pouquinho sobre a democracia, a partir de um episódio dentro da própria UFAM, a Universidade Federal do Amazonas. Foi aberto um processo contra uma professora por ela prestar assessoria jurídica a indígenas Mura, que lutam para barrar a exploração do potássio em Autazes. Muito bem, a gente quer saber, professor, a sua análise sobre esse caso, que inclusive causou aí repúdio, nota de questionamento de instituições como a SBPC, que se manifestou com preocupação em relação a isso. Vamos lá. Pois é, Rafael, é uma situação lamentável, não é? Que envolve uma professora que tem dedicado boa parte das suas atividades de ensino, de extensão e de pesquisa à investigação e à discussão de questões relativas aos povos originários. E, nesse caso particular, né, tem prestado assessoria ao povo Mura em relação às pretensões dessa empresa, Potássio do Brasil, de exploração do minério numa área que envolve ou tem impacto sobre as áreas ocupadas por esse povo. O que aconteceu é que uma denúncia anônima ocorrida na universidade foi para a ouvidoria, e da ouvidoria, de imediato, foi para a corregedoria, se instaurou um processo administrativo, sem que sequer a professora tenha sido ouvida, né? E essa situação toda gerou um debate e uma preocupação em âmbito nacional, que levou aqui o programa de pós-graduação em História, por exemplo, a se manifestar, mas nacionalmente a Associação Brasileira de Antropologia e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência também se manifestaram, né, apontando a preocupação absolutamente legítima da comunidade acadêmica com essas tentativas de cercear, né, tanto a atividade dos docentes, né, quanto de maneira muito particular, relacionada a esse caso, a atividade de uma docente engajada, né, no esclarecimento e na defesa de grupos sociais normalmente deixados de fora da história, né? Normalmente negligenciados, normalmente carentes desse tipo de assessoria. Essa questão, portanto, não envolve, ela é pontual, ela aconteceu agora, mas ela tem precedentes também, né? Mas ela diz muito sobre como, lamentavelmente, parte da sociedade ainda enxerga, não é, determinados grupos humanos e de modo muito singular, como aquelas pessoas engajadas e que têm em vista alterar essa história, modificar no sentido da democratização, né? Democratização do acesso ao direito, democratização da justiça, né? Democratização do debate público acerca de uma questão fundamental relacionada, nesse caso, ao desenvolvimento, né? Afinal, o que chamamos de desenvolvimento? Esse desenvolvimento é para quem? Quem se beneficia de determinadas estratégias de apropriação da natureza? Quais são os grupos que são prejudicados? Esses são debates que envolvem imediatamente determinadas camadas, grupos, povos, mas eles têm um interesse que está para muito além da universidade e dos grupos imediatamente envolvidos. Tem a ver realmente com a democratização das relações sociais no país, né? Então, me parece também que nesse caso específico, as dificuldades não estão sendo enfrentadas, né? Uma delas diz respeito a uma discussão que está muito bem da mera criação de emprego e geração de renda. Esse é o debate que normalmente pauta e orienta, né, as posições de governos e empresas. Geração de renda
e criação de emprego, particularmente no que diz respeito à atividade mineral, são uma parte da história, né? A outra parte é aquilo que há de o que se chama de passivo ambiental, né? Das questões que têm a ver com os impactos ambientais e com os impactos sociais. Por isso que nos procedimentos legais, os povos, os grupos que são afetados por esse tipo de iniciativa precisam ser ouvidos. E precisam ser ouvidos de um modo criterioso, não é? Essa audição não tem a ver apenas com ouvir aqueles que concordam, né? Existem vozes dissonantes, né? Existem interesses em conflito, e é preciso entender que interesses são esses, quais são as origens do conflito. Esse conflito, ou aqueles que dissoam, também não têm razão, né? Também não estão propondo um debate que não se esgote na geração de renda e de emprego numa sociedade que elas e muitas pessoas vivem de modo desesperado. Quer dizer, ou a gente discute isso de maneira séria e ampliada, ou, na verdade, essa estratégia de dividir para governar, né, dividir para ter essas iniciativas, elas vão predominar. E elas podem ser chamadas de tudo, menos de desenvolvimento e, particularmente, menos do que contribuições à democratização das relações sociais, do poder, da renda. Então, eu sou absolutamente solidário à professora Carolina Nogueira, assim como vários outros colegas de departamentos, né, nessa situação, e também fico relativamente satisfeito que a universidade tenha feito meia-culpa, né, e voltado atrás, né, nesse processo acelerado que, de fato, intimidava a professora, né. A gente só pode esperar que isso não aconteça mais, né, e que haja critérios minimamente razoáveis, né, para enfrentar esse tipo de situação, que constrange, sim, a liberdade de cátedra, né, a liberdade de pesquisa, e pior, né, constrange ou pode levar a algum tipo de constrangimento aqueles professores, né, que entendem ser necessário engajamento em determinadas causas, em determinados movimentos, cuja finalidade é a democratização das relações, né, trazer os debates acerca de desenvolvimento, acerca de bem-estar, né, acerca de alternativas, para um outro plano, que não esse já tradicional, que só se reproduz ao longo do tempo, em que parece que a geração de renda e a demanda por força de trabalho justificam toda e qualquer iniciativa econômica. Muito bem, professor. Temos aqui o primeiro tema, então, abordado na nossa coluna Pensa Rotina. E um outro tema que o senhor quer abordar também, trazer aqui uma análise, é sobre a violência entre os candidatos nessas eleições de 2024. E a gente toma como exemplo a violência que acontece na eleição em São Paulo, que já teve cadeiradas, xingamentos, notícias falsas, calúnias. E é claro que é um retrato, né, de N ouvintes do que acontece em todo o Brasil. A gente está vendo em São Paulo acontecer esse tipo de coisa porque tem mais divulgação, afinal é a cidade considerada a mais importante do país, mas esse tipo de coisa acontece Brasil adentro, digamos assim, nos rincões do país, não é isso, professor? Então, Rafael, veja só, eu acho que um traço característico e lamentavelmente progressivo das campanhas, né, e dos processos políticos eleitorais tem sido esse de uma espécie de desqualificação do outro, né, dos concorrentes, através, seja da pura e simples violência física, que foi o que nós assistimos, mas seja também através de um tipo de violência que é mais subreptício, que é essa violência que desqualifica através da crítica, de apontar limites, mas que desqualifica o outro a partir de certas características dele, né? O que tem a ver também com uma espécie de endeusamento daquele que desqualifica. Quer dizer, a política tem se transformado numa espécie de entretenimento de mau gosto e muito inspirado nesses programas de mundo, né, que nós vemos
nas TVs particularmente, mas que é presente também em outros veículos de comunicação. Quer dizer, a transformação da violência não num problema, mas a violência como uma prática de política, né, que visa ridicularizar, desqualificar, né, rebaixar o outro, deixando de lado aquilo que, na verdade, é central. E para que todos esses candidatos tenham a consciência, que é quais são os projetos, né, de governo que eles têm, e esses projetos, e a que compromissos políticos, quer dizer, com grupos sociais, com camadas sociais, com classes sociais, esses projetos se vinculam. Esse é que é o debate central, né? Você pode ter projetos de mobilidade urbana, projetos de saneamento, mas a depender da forma pela qual esses projetos, esses candidatos entendem ser necessário implantar esses projetos, eles podem, na verdade, ser contraproducentes do ponto de vista da sociedade. Né? Nós temos visto isso, por exemplo, em muitos casos, quando os candidatos defendem privatização como forma de melhoria de serviço público, né? Quando entendem a necessidade de liquidar direitos trabalhistas como forma de aumentar a demanda por trabalho. Então, é preciso que essas questões sejam colocadas de maneira aberta, clara e, fundamentalmente, que ao invés de desqualificar o outro, se revele em que tipo de compromisso político os projetos estão vinculados. Né? Quem serão os mais beneficiados por esses projetos, por essas ideias, quando elas existirem, evidentemente. Então, na verdade, eu acho que esse entretenimento de péssimo gosto, né, que usa a boa-fé dos eleitores, cidadãos e cidadãs, não é, como audiência, ele tem contribuído para uma única coisa, que é uma espécie de esvaziamento da política. E quem ganha com esse esvaziamento da política são aqueles que se engajam politicamente de modo muito intenso, usando todos os recursos de tecnologia, inclusive, né, para, na verdade, embaçar muitas vezes, não permitir que se veja quem eles defendem, que interesses eles defendem e como eles pretendem, inclusive, fazer valer esses interesses. É uma situação que eu espero que se reverta, né, mas que tem ganhado muito espaço, né, não apenas em São Paulo, como nós vimos um caso limite, né, mas temos visto também outros casos de violência que levam às vezes até ao assassinato de pessoas. É preciso ter muito cuidado, né, e é preciso que as instâncias que fiscalizam, regulam, né, esses processos estejam atentas para não permitir que isso vá ainda mais longe do que já foi. Professor Marcelo Seráfico, muito obrigado por mais uma coluna conosco aqui. Bem-vindo de volta. Essa coluna vai estar disponível logo mais no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, no nosso site bandnewsdifusora.com.br, para você ouvir, refletir e compartilhar também aqui a coluna com a análise do professor Marcelo Seráfico. Um grande abraço, professor. Obrigado. Outro, Rafael. Muito obrigado. É uma alegria estar de volta. Abraço, Jenny, também.